Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Caroline. Boa tarde a todos que estão aqui, convidados, podem se assentar, testemunhas, amigos, parentes, pessoas que amam vocês e que atenderam ao convite para vir cultuar ao Senhor com vocês nesta tarde linda, tão agradável, em que vocês estão diante do Senhor, se unindo em família, em família. Eu vou dar uma atrapalhada na menina que está ali ajeitando, mas dá uma olhadinha para trás, porque a gente entra, a gente não consegue ver todo mundo, né? Olha aí, quanta gente que ama vocês e que veio aqui hoje, né, para estar com vocês e testemunhar a união de vocês. E acima de todos os que estão aqui presentes, esse céu azul lindo faz a gente lembrar que o nosso Criador está aqui. Nós estamos na presença de Deus. E por mais que seja um ambiente informal, a nossa vida, na formalidade ou na informalidade, deve sempre estar na presença de Deus. E assim que vocês escolheram fazer nesta tarde, unirem-se diante do Senhor. Eu tenho por obrigação informar que esta cerimônia também tem efeito civil. No momento oportuno, após os votos, vocês assinarão os termos que serão encaminhados ao cartório para a certidão, uma vez que vocês já têm a habilitação para o casamento. A gente faz isso no tempo oportuno. Agora nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Convido todos a fecharem seus olhos por um instante. É muita coisa para tirar a atenção da gente. Feche seus olhos para você estar na presença do Senhor. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra, quantas são as belezas da natureza que o Senhor criou, este universo lindo, este céu maravilhoso, e diante desta criação, nós temos uma noção de quem o Senhor é, de como o Senhor é grande, poderoso. E entre as obras das tuas mãos estão o homem e a mulher, que o Senhor formou para te adorar, para ter comunhão com o Senhor. E nós estamos nesta tarde como seres humanos, criaturas do Senhor na tua presença, para unir, ó Deus, este casal, para testemunhar a união deles, para, Senhor, consagrá-los como família na tua presença. Que a presença do Senhor se faça nítida aqui para nós, não só através da criação que nós observamos, mas da tua palavra na qual meditaremos. Pedimos-te isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do casal, que oportunamente poderá falar. E lembre-se, você está na presença do Senhor. O rito do casamento pode nos enganar por ser uma cerimônia, às vezes envolta em tanta coisa bonita, e nos fazer esquecer da prioridade dela, que o homem e mulher foram criados um para o outro, e feito isso pelo nosso Deus e por mais ninguém. Por isso escolhi exatamente o texto da narração desta criação, quando o Senhor, Deus, ali no Éden, e se esse lugar aqui é bonito, eu fico imaginando o Éden como era. Nós chamamos lá de paraíso, tão bonita era a criação de Deus. E depois de o Senhor Deus haver formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus nos abençoe na meditação. Cumpre-me também informar que deveria estar aqui o reverendo Luiz Guilherme. Tive o prazer de trabalhar com ele, de tê-lo como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana em Mata da Praia. Hoje ele é pastor titular na igreja em Andorinhas, Igreja Presbiteriana em Andorinhas. Mas ontem, ao fim da tarde, ele, já com muitos sintomas gripais, foi obrigatoriamente fazer os testes, e teste contra teste, realmente ele e sua família estavam positivos para a Covid.
e num ajuntamento como esse, de bom tom da nossa parte, como responsáveis que somos por vidas, Deus nos tem feito pastores, não caberia a Ele, né, estar aqui colocando os convidados, os noivos, em risco. E por isso, a sua ausência é justificada, e o convite que eu, muito prontamente, com alegria, né, recebi, com telefonema, com áudio, com um monte de coisas assim. Pastor, por favor. Eu falei, não, vai ser um prazer, eu já estaria com vocês de qualquer maneira presente, já estava na minha agenda, mas estar aqui é ainda um prazer maior, né? E saber que o pastor Luiz Guilherme, com certeza, deu a vocês todas as orientações necessárias, né? Ele começou o ministério comigo, então, muitas vezes ele me perguntou como ele deveria dar esses aconselhamentos, né? E eu sei que ele, também da sua própria experiência, deve ter conversado bastante com vocês. Não é um curso que vocês fizeram. Foram conversas para que vocês pudessem ter um caminho a seguir na presença do Senhor. Que Deus abençoe a ele, a sua família, né, que eles se recuperem logo. Esse é o nosso desejo. Enfim, naquele paraíso maravilhoso que nós temos descrito na Bíblia, Deus começou dando trabalho para o homem. Primeira coisa que a gente nota aqui, a mulher ainda não existia. Deus diz ao homem, eu vou trazer os animais e você vai dar nome a cada um deles. Bom, eu não sei e não acho que haja alguém que possa dizer quais eram os animais que estavam lá e quais foram os nomes que Adão teve que dar a cada um deles. Mas Adão foi fazendo e, à medida que ele fazia isso, ele encontrava sempre o par. Havia sempre um casal em cada uma das espécies criadas para o Senhor. E foi nesse trabalho que ele se deu conta, espera um minuto, eu tenho nome para esse e para essa, para esse e para essa, para mim e... Ele estava só. E o Senhor Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Então, segundo a descrição, Deus trouxe o homem a um sono. Primeira coisa que a gente aprende sobre casamento é que o homem não faz sozinho. Nós temos passado na sociedade por transições, a gente pode chamar assim. E eu espero que, num determinado momento, a gente acerte o ponto. Não era necessário que tantas transições acontecessem se a gente seguisse o manual do Criador. Mas a gente é assim, né? A gente compra uma TV e tenta descobrir tudo que ela faz, para depois ler o manual se não conseguir alguma coisa. A gente compra um aparelho celular e a gente põe ele para funcionar, quando no máximo vai no YouTube, né, pesquisar como é que faz aquilo, o que é que ele tem, até que um dia, de repente, a gente encontra alguém que diz assim, você já fez isso aqui no seu aparelho? E ele, mas meu aparelho faz isso? Já faz. Mas ninguém nunca me falou. E a pergunta vem, você leu o manual? Eu tenho certeza, eu não vou fazer isso aqui. Se eu fizer uma pesquisa de quantos já leram o manual do aparelho celular que tem no bolso agora, se tiver 3 engenheiros aqui, talvez algum deles tenha lido. Fora isso, a Bíblia é um manual para o nosso casamento. E a gente aprende que o Criador, ao dar ao homem uma tarefa para cuidar do jardim, daquele lugar maravilhoso, não devia fazer sozinho. Essa é a primeira lição que a gente precisa aprender sobre o casamento. Um não funciona sobre o outro. E a transição da qual eu falei é que, num tempo da sociedade, mulher era apenas uma adjacência no casamento. Era aquela que ficava em casa e era para procriar, cozinhar, e como se, infelizmente, diz algumas vezes, ou esquentar a barriga no fogão ou esfriar no tanque. Muito triste que a concepção de uma mulher possa estar num nível tão baixo, porque não foi assim que Deus fez. Num outro momento, a sociedade leva a mulher a um empoderamento onde ela acredita que pode existir sozinha, sem um homem. E, na minha experiência de ministério, tenho encontrado muitas mulheres feridas, tristes, machucadas, porque não suportam sozinhas as tarefas, que também são muitas. Não é bom nem que um, nem que o outro esteja só. A mulher foi criada pelo Senhor para completar o homem nas tarefas que ele tem que fazer, porque ele sozinho não era suficiente. Essa é a primeira lição. A segunda lição é a forma como Deus vai criar a mulher. Deus tinha... Pode deixar voar, está bonito. Está bonito, eu tenho certeza que estão filmando. Depois você vai ver como fica linda. Deus podia ter pegado também um monte de terra, igual fez com o homem, feito um outro bonequinho com um formatozinho diferente e soprado nele fôlego de vida. Mas da vida do homem,
A gente não vê Deus soprando o Espírito dele na mulher. É da vida do homem que Deus traz a mulher. É da costela do homem que Deus traz a mulher. Mas para isso colocou ele para dormir. E uma lição que a gente pode trazer daqui é que a nossa esposa, Daniel, vem de um sonho. De repente você acorda de manhã, bom, não vai estar tão bonita como agora, em termos de maquiagem, mas vai ser a mulher mais linda do mundo na sua cama. Tenha certeza disso. Uma vez eu falei isso, alguém disse, também, Adão não tinha outra para comparar. Mas é assim que funciona o casamento. O marido olha para a esposa e diz, você é a única mulher do mundo. É a única para mim. Não importa quantas outras existam. Por isso Adão acordou do seu sono e ali ele abre os olhos, eu fico pensando, né? A dor ainda, talvez, ali da costela, mas aquela mulher linda na frente dele, a mulher mais bonita do mundo. E ele se apaixona por ela. E ele diz que agora tem alguém como eu, assim como o restante da criação. Deus também colocou alguém ao meu lado, para me completar, para fazer as coisas que eu tenho que fazer. E o marido precisa olhar para a esposa e ver isso, um sonho realizado. Ver que ele, que não era suficiente sozinho, agora vai muito mais longe. Um ditado africano diz que sozinho se vai mais rápido, aos pares se vai mais longe. É assim. Talvez você não consiga correr tanto daqui para frente, Daniel, mas vai correr melhor, com certeza. E à luz da palavra de Deus, um cordão de 3 dobras não se rompe. Antes era o homem e Deus, agora são homem, Deus e a sua esposa. As 3 dobras de um cordão que o torna muito mais resistente ao tempo. Então, a Caroline vem como o acordar de um sonho. Como é que foi agora há pouco, ver ela entrando ali? Parece um sonho, né? Mas você está acordado. É assim. E ouvindo e conhecendo a história de vocês, né, que já estavam namorando quando eu cheguei aqui praticamente, né? Ah, não, foi 5 anos, eu estou há 8 já. Mas começaram bem novinhos, né, com o namoro, já com trocas de olhares, amizades antecedem a isso, até que agora chega-se a realização desse sonho. Hoje eu digo que você está acordando. Vai dar uma dorzinha na costela, mas é o momento que você se torna completo. Então, o Senhor trouxe e lhe entregou. Ele disse, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Deu para ela um nome como ele tinha feito com todos os outros animais. Ele que deu o nome para ela. Era parte da sua tarefa. Agora, o texto diz que é por essa razão que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E é interessante esse trecho, inclusive depois apontado por Paulo nas suas cartas, que não é a mulher que deixa pai e mãe, mas parece que esse é o conceito, né, que a gente tem hoje, que a menina sai de casa para casar com um rapaz. Mas o texto diz é que o homem é que deixa pai e mãe. Sabe por quê? Porque a menina sempre é dependente dos pais. O rapaz é aquele que tem que crescer para poder ir se tornando independente, a ponto de poder ir na casa dos pais da menina buscá-la. Então você é que sai de casa primeiro, para ir lá, buscá-la, trazer para você e levar com você como sua esposa. Se o homem não deixa pai e mãe, ele nunca vai encontrar a sua companheira. Se o homem não começa a sonhar a sua vida, se ele não começa a pensar no seu futuro, se ele fica apegado às dependências dos pais, ele nunca vai ter coragem para ir atrás da sua costela perdida. Mas quando ele começa a sonhar uma vida, quando ele começa a pensar no que vai ser do seu futuro, como é que ele vai ter os seus filhos, como é que ele vai constituir seu patrimônio, como é que ele vai desenvolver a sua carreira, quando ele começa a pensar nisso tudo, ele olha em volta e fala, sozinho não vai dar. Então ele sai de casa, deixa pai e mãe e une a sua mulher, para que os dois se tornem uma só carne. Lembre disso, você está deixando os seus pais para se tornar uma só carne com a Caroline. E por último, dentro do texto, um e outro estavam nus e não se envergonhavam.
não havia pecado. Eles não tinham pecado, por isso não tinham vergonha. E o nosso casamento tem que ser um lugar, nossa família, nosso lar, onde a gente não se envergonhe. É claro que eles depois acabam cometendo o pecado. E desse texto, desse versículo, eu gosto de ensinar aos casais e a todos que estão aqui um aspecto interessante. Na noite de núpcias, normalmente o casal já consegue estar num diante do outro, fisicamente. Mas a nudez emocional, espiritual, que é da qual a Bíblia fala aqui, que é quando o outro pode me ver inteiramente como eu sou, que pode conhecer minhas dores, que pode conhecer minhas angústias, que eu não preciso ficar cobrindo diante dele aquilo que eu tenho, que eu sou, que eu peno, minhas ansiedades. É uma das melhores coisas que se pode ter no casamento. Porque se você não tem uma pessoa diante da qual você possa rasgar o seu coração, e não se despir só das suas roupas, mas despir-se de qualquer máscara, de qualquer teatro, é a melhor coisa que pode haver. Essa vida não é fácil para ser vivida, a gente sabe disso. Viver sozinho não vai ser também tão fácil, mas não adianta se a gente não puder ter alguém em quem a gente possa confiar inteira e integralmente. E não se envergonhar, nem de quando a gente errar. Porque a gente sabe que tem ali alguém do nosso lado para nos suportar e para nos ajudar diante do Senhor. Isso é casamento no modelo do Criador. Foi assim que Deus fez para ser. É claro, a gente não acerta sempre. Mas toda vez que tiver uma dúvida, volta no manual para conferir. Toda vez que vocês quiserem algo novo para o casamento de vocês, voltem à Bíblia. Vejam como Deus estabelece lá os princípios. Ele vai dizer para vocês. Lá no manual tem todas as orientações que vocês precisam. Inclusive quando vocês começarem a ter filhos. Como criá-los, como educá-los. Está tudo no manual. O Criador deixou tudo para a gente fazer da melhor maneira. Porque quando alguém cria um manual é porque ele quer que a gente usufrua 100% da capacidade daquele produto. Deus quer que vocês usufruam 100% de tudo que o casamento pode dar para vocês. Amém? Deus abençoe muito vocês e que vocês, de fato, cresçam ainda mais na presença do Senhor. Eu vou convidar aqui o pastor que está conosco, é seu tio, né, Daniel? Marcos de Paula. Ele estará, neste momento, fazendo com vocês a troca das alianças e os votos que vocês têm um ao outro. E para que ele possa realizar isso, nós precisamos das alianças. Vamos então aguardar a entrada.